Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje então nós vamos trabalhar um pouquinho sobre aula de geografia, tá? Então abram lá o livro. Na página 28, certo? Aonde diz lá, o processo de urbanização e as desigualdades sociais. Bom, o processo de urbanização e as desigualdades, a prof vai, se sublinhei para vocês aquelas palavras ou aquela frase, né, que é onde a gente encontra as partes bem importantes que nós precisamos saber. Urbanização, processo demográfico, caracterizado pela população da cidade. Então, ele apresenta um crescimento em 3 partes. Ele pode ser vegetativo, migrantes, ou ele pode representar os dois ao mesmo tempo, migrante e vegetativo, certo? Então, lá no primeiro parágrafo, vocês vão ver que ele fala também sobre o Brasil, que é um rápido e desordenado crescimento nas cidades, que resultou em diversos desafios e problemas relacionados à infraestrutura urbana. A infraestrutura urbana, ela inclui o conjunto de equipamentos e serviços, que garante o direito a serviços públicos. O que seriam serviços públicos, né, pessoal? Lá no segundo parágrafo, né, dessa parte do livro que nós estamos lendo, ele fala o que são serviços públicos. Então, o que é isso? É lazer, moradia, saneamento básico, oferta de emprego, entre outros. Lá na página 29, que é esta aqui, vocês vão ver que lá diz assim: observe alguns exemplos que ilustram aspectos comuns na infraestrutura que sustenta as cidades do Brasil. Então, ali vocês estão vendo algumas imagens no livro. E ali, essas imagens, elas representam, então, esses aspectos comuns que todos nós temos acesso, né? Que é a questão do ônibus, que é o transporte coletivo, que é a questão do esgoto, que vocês estão vendo ali, que ali tem um esgoto a céu aberto, né? Que não é correto. Vocês estão vendo ali abaixo um panorâmico, né? Da barragem da usina hidrelétrica. Depois, ao lado, vocês vão ver pacientes que aguardam atendimento em unidades de pronto atendimento. Isso são hospitais públicos, né? Que é onde a gente percebe que a demanda está muito grande e que não tem espaço para todos, né? Consultas, enfim. Então, logo abaixo, apresenta para vocês ali, ó, uma imagem bem grande, vista aérea do aterro sanitário, né? Então, é uma vista aérea que vocês estão vendo, mas que ela é muito extensa, né? Então, esses, na verdade, são alguns, que é o que o livro apresenta para vocês no momento, né? São alguns aspectos comuns na nossa infraestrutura urbana, certo? Bom, aí aqui vocês vão ver que na página 30 nós temos exercícios que estão relacionados ao texto que a prof acabou de explicar para vocês. E lá na questão 4 e 5, tá? Vocês vão ver ali que ele tá pedindo o material de apoio, que é o que vocês têm lá no final do livro. Aí vocês só procuram lá para poder fazer em casa com os pais depois. Bem legal essa atividade. Bom, aqui nós temos então a moradia digna. A moradia digna, o que é essa parte do livro? Na verdade, isso aqui foi uma entrevista que foi realizada, tá? Com o brasileiro Luiz Quara para o jornal espanhol, né? Então, ele fala um pouquinho aqui sobre a moradia digna. Que, na verdade, assim, ele fala sobre 3 coisas para vocês nessa entrevista. O que é moradia digna e como é que funcionam as moradias nos países europeus. Bom, então vamos lá. O que é moradia, né, pessoal? Moradia é aquilo que é onde a gente tem a nossa casa, que é onde gera, que na verdade para comprar essa casa gera dinheiro,
né? Se torna uma mercadoria e que essa mercadoria a gente só pode ter acesso a ela conforme a nossa renda, né? Conforme o que o pai e a mãe recebem do trabalho que eles fazem, de acordo com cada caso, né? Cada família recebe a sua renda, é diferente. Bom, moradia digna é um direito constitucional que é tratado como serviço público. Sem moradia digna, é impossível existir uma estrutura familiar, porque aí se eu não tenho moradia digna, eu não tenho como ter o quê? Saúde e educação adequada, fora os outros itens, né, pessoal? A gente tá falando aqui só sobre 2 itens que são muito importantes, que é a saúde, que são os nossos hospitais, e a educação adequada. Então, para isso acontecer, nós precisamos ter uma moradia digna. Bom, lá na reportagem ele está falando também sobre países europeus, como eu falei anteriormente para vocês. Então ele fala ali que países europeus e outros países do mundo não acessam a moradia por meio de aquisição da propriedade privada, isso lá no país europeu, e sim por meio de programas de locação social pelo poder público. Então, na verdade, lá fora, em outros países, acontece o correto, o que deveria ser feito, né? E essa imagem que vocês estão vendo aí no livro, ele está mostrando para vocês uma vista aérea da comunidade com moradias precárias no Rio de Janeiro. Então, isso não seria uma moradia digna, né, pessoal? É uma moradia, mas não é digna, né? As pessoas não têm direito a muita coisa. Vocês estão vendo ali que aparecem muitas casinhas, umas grudadinhas nas outras, né? Que é bem complicado, acredito eu, a vida dessas pessoas. Então é sobre isso que ele tá falando na reportagem, o que que é moradia, o que que é moradia digna e o que que acontece em outros países. Bem legal essa parte, vale a pena vocês darem uma lida. E vocês estão vendo que a prof sublinhou, né? A prof sublinhou aqui as palavras na página 31 e a prof também sublinhou aqui na página 28, para vocês fazerem isso em casa e até para vocês poderem estudar depois, certo? Bom, então aqui essas 2 páginas nós já falamos, essa aqui a prof já explicou, então agora nós vamos partir para as atividades. Nós temos aqui página 30, que é uma atividade, página 32, que é continuação, a página 33 também, ela é continuação, e aqui na página 34, então, que ela encerra o capítulo, que ela, na verdade, fala agora eu sei, né? Ela conclui tudo que nós acabamos de ler e a prof explicar para vocês. Bom, do livro de geografia, na nossa parte do trabalho era essa. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que a prof fez para a prof poder dar uma lida e trabalhar com vocês. E isso é bem legal de vocês fazerem em casa, pessoal. Fica uma dica, tá? Aqui diz assim, o processo de urbanização e as desigualdades. O que a prof fez? Aquelas palavras que a prof sublinhou para vocês lá no texto, eu montei esse mapinha, ó, para vocês poderem estudar, certo? Ó, tá? E aqui a prof também fez da moradia digna, olha só. Também, para vocês fazerem em casa com a mãe ou com o pai, né, com a família de vocês. Bem legal, certo? Então é isso, pessoal. Fica aí a nossa explicação, nosso conteúdo. Beijo!